Olá, estamos de volta com o Rio Oil & Gas Studio, direto do Rio Centro, uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e a agência EPBR. A gente está aqui agora com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, para bater um papo com a gente sobre a transição de governo e o que o Ministério deve entregar agora nessa reta final de governo Michel Temer. Márcio, você está assumindo agora a transição, né, a coordenação da equipe de transição do governo dentro do Ministério de Minas e Energia. O que vocês têm agora de agenda até o final do ano? A gente tem aí sessão onerosa, o Ministério já enviou para o TCU edital, minuta de contrato, tem algumas ações acontecendo, venda das distribuidoras da Eletrobras, alguns outros pontos. O que está hoje mais no foco do Ministério para ser entregue até o final do ano? Na realidade, Felipe, obrigado pela oportunidade, né? Os secretários executivos acabam desempenhando um papel de semi-coordenação, mas não existe uma coordenação efetiva, né? Tudo sob orientação do nosso ministro, em articulação também com o gabinete do ministro, com a Casa Civil, enfim. Como se processa, existe uma lei sobre transição que está sendo seguida, né? A gente vem trabalhando para montar, para o próximo governo já os documentos necessários. Tem uma sequência dos próximos 120 dias, enfim, do que... Tem o livro da transição. Tem o livro da transição, enfim, tem toda todo o governo como um todo está trabalhando e algumas empresas, em particular, também, estatais, também vão, Petrobras e Eletrobras, naturalmente, vão fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente já está muito próximo das eleições, do primeiro turno, enfim, mês de outubro, com a definição, possivelmente, em 2 turnos, a gente já está, quer dizer, agora a gente já trabalhando para isso, a gente continua ainda com expectativas e trabalhando para concluir alguns trabalhos, algumas coisas que a gente fez ao longo desses 2 anos e pouco, né? Quer dizer, o final do tempo terão sido 2 anos e meio aproximadamente, então muita coisa já aconteceu. Então a gente tem a questão da abertura do mercado de gás. A gente está procurando de maneiras infralegais, ou seja, sem depender da lei que está lá no Congresso, que é importante. A ANP, essa semana mesmo, anunciou uma série de uma tomada pública de contribuições, então a gente está trabalhando em associação também com a ANP para desenvolver isso aí. Não necessariamente vão ser só resoluções da ANP, mas pode ter necessidade de alguma portaria, resoluções. Pode ter uma nova regulamentação da lei do gás, um novo decreto? Se for necessário, por exemplo, pode acontecer. Então, eu acho que a gente vai concluir isso aí. É importante porque a ANP ela tem uma diretoria, 4 dos 5 diretores foram nomeados pelo presidente Temer, e o 10º, só para dar um exemplo, o diretor-geral e o Felipe Cury, esses 2 diretores, eles têm um mandato indo até dezembro de 2020, ou seja, até metade do próximo governo. Então a ANP tem a sua independência como agência de Estado, para tocar uma série de coisas. Então a gente entende que o ministro Moreira Franco tem enfatizado bastante essa questão da gente buscar medidas infralegais para dar continuidade, no caso aí a questão do gás natural, igualmente a sessão onerosa, onde também tem uma lei que foi aprovada na Câmara e ainda está sem apreciação no Senado. Então o TCU já está apreciando a minuta do edital de leilão dos excedentes e a minuta do aditivo do contrato de cessão onerosa, que não necessariamente o TCU deveria apreciar previamente isso, mas como as coisas se conversam, né? O leilão dos excedentes está associado à minuta ao aditivo ao contrato de cessão onerosa, então o TCU está analisando esses 2 documentos, então a gente entende que no tempo que o TCU tiver, a gente possivelmente vai ter ainda esse ano um equacionamento desse tema. E a ideia é deixar datado esse leilão? Poderá ser deixado datado, mas eu entendo que isso aí já vai entrar no período de transição, então vai se combinar com o próximo governo, se ele vai querer rever tudo, se ele vai... A gente já tem declarações de alguns dos candidatos, ou das equipes dos candidatos, falando do interesse em realizar o leilão. É uma negociação longa, o que está hoje vai ser muito bom para o país, muito bom para a Petrobras também. Então, eu acho que
com a avaliação do aval do TCU, então a gente vai ter um instrumento. O Décio até citou na abertura, né? São 5 anos de discussão sobre... Quase 5 anos, né? Vamos chegar a 5 anos aí no final do ano. E realmente o Brasil acho que não pode esperar tanto tempo. Não. E dentro da área de gás, o que a gente pode esperar aí mais a ANP está fazendo algumas medidas, né? Mas você falou que tem outras coisas que pode se analisar. O que a gente pode esperar aí de outras medidas para essa tomada pública de contribuições, isso já vai ser colocado, então a gente vai estar em sintonia com a ANP para ver o que efetivamente vai ser desdobrado pela própria ANP e o que dessa tomada, que vai repetir que nós já fizemos muitas audiências públicas, muitas consultas públicas, já construímos um material, e agora é como que a gente cirurgicamente vai tocar nos pontos de acupuntura para que modifique o mercado de gás. A ANP cita ali um pacto nacional com os estados. Essa é uma das frentes que a regulação dos estados, pela Constituição de 88, então cada estado, tem estados que têm agência, tem estados que não têm agência, tem estados que já têm algum mercado de gás, outros não. Então é muito dispare como cada estado funciona, então há uma certa concertação, mantendo a independência e a autonomia dos estados, é uma coisa que se busca, pelo menos no discurso, e agora acho que vai fazer de uma forma mais estruturada. Você acha que a partir de um pacto desse pode se avançar no mercado livre de gás, que é uma coisa que sempre... eu acho que esse é um ponto que a discussão é dos estados, então se cada estado entender isso, claro, cada estado tem uma realidade diferente, alguns estados já são mais avançados, como Rio e São Paulo, nesse tema. Então, aí fica mais fácil, né, nesse estado. Eu acho que isso vai avançar, porque a gente tem que destravar investimentos importantes na área de produção de gás natural no offshore brasileiro, que tem não só o gás associado ao pré-sal, mas tem campos de gás não associado. E isso aí vai fazer com que o Brasil tenha, vamos dizer assim, uma segurança energética, tanto para desenvolver a produção, como para aplicar no Brasil esse gás transformando em riqueza, parte dela em geração termoelétrica, por exemplo. A gente, muitas das vezes que a gente conversou muito sobre a questão os leilões de petróleo. Eu vi agora recentemente que a ANP fez uma pequena mudança no 6º leilão do ano que vem, vai acrescentar áreas no 6º leilão do pré-sal, mais 2 áreas. Mas já tem esses 2 leilões programados aí para o ano que vem, e a agência pretende aí deixar mais 2 anos de leilão. O quanto o governo está hoje trabalhando para deixar essas concorrências mais fechadas? Eu vou citar uma frase que eu ouvi outro dia de uma pessoa, que o que já está anunciado fica mais difícil de se voltar atrás. Tem essa percepção? Brincando assim, pode até dizer assim, olha, foi outro governo que marcou, então não vou... Então eu acho que o leilão do ano que vem, os leilões do ano que vem vão ser marcados e as áreas definidas. Eu não sei também se dá para definir o leilão de 2020, 2021, aí eu acho que é muito cedo. E assim como a oferta permanente que está sendo expandida para todo o onshore e também áreas do polígono do pré-sal que já foram objeto de licitação e não tiveram nenhum vencedor. Então, assim, com a oferta permanente e com esses leilões, a gente programados para o ano que vem e o calendário até 2021, a gente entende, é claro, que isso pode ser discutido, mas eu vejo assim, que a Petrobras vive um outro momento e a Petrobras talvez não, quer dizer, analisando, não veja também esse fechamento do mercado, fechamento parcial do mercado em prol da Petrobras. Isso talvez não seja salutar para a própria empresa e, enfim, isso acho que é uma discussão que cabe ao próximo governo, mas talvez o ano que vem, pelo menos, já o que está programado aconteça. Você acha que a gente chega em 2019 já com uma indústria suficientemente madura para discutir, por exemplo, o fim do polígono do pré-sal, que é uma questão que se levantou e acabou não indo para frente? É claro que isso depende muito, né, da linha ideológica, sei lá,
no candidato vencedor. A gente tem dentro da área do polígono, do pré-sal, áreas que não têm, assim, pujança para, enfim, não são competitivas no regime de partilha, e hoje tudo lá dentro é obrigado a ser regime de partilha. Então, acho que talvez flexibilizar isso aí seja uma discussão que, claro, vai depender do próximo Congresso, do próximo governo, mas com certeza maduros estaremos. A gente, uma última entrevista que a gente fez, uma entrevista há um tempo atrás que a gente fez, você conversava falando muito sobre o onshore, falando, eu quero que a gente tenha o pré-sal do onshore e tal. Acabou que uma das frentes que não foram muito para frente foi o onshore. Na sua avaliação, por que não foi e o que a gente precisa para que esse mercado... É só a saída da Petrobras que destrava? Os resultados do onshore não são vistosos assim como foram do pré-sal. Tá? Mas assim, o quadro que nós temos hoje, o ambiente regulatório para o onshore, já favorece isso, até as medidas mais recentes. Então, ao colocar todo o onshore em oferta permanente, a gente está vendo já movimento de algumas empresas que têm interesse em determinadas áreas e vão nominar aquelas áreas que hoje nunca foram ofertadas. Então, hoje, o onshore, como um todo, vai estar nessa oferta permanente. A ANP também colocou essa questão de prazos para atividades de investimento em ativos mais maduros e tal, que isso vai valer provavelmente mais para o onshore, e que são áreas que provavelmente podem voltar para o mercado. E esse ano a gente espera ainda que a Petrobras feche pelo menos parte dos investimentos do onshore e que vão abrir um novo espaço. A gente recebeu o Sebrae, diversos dirigentes do Sebrae de várias unidades do Brasil e o Sebrae Nacional, e eles saíram convencidos lá, eu acho que um dos grandes trabalhos que eles têm é abraçar o onshore para atrair e desenvolver empresas, não só de exploração e produção, mas de prestação de serviços para o onshore, que é um mercado diferente. Então, a gente citou o exemplo de Calgary, no Canadá, que tem, sei lá, num raio de 500 metros, tem mais de 500 empresas, e o Brasil tem hoje 40 operadoras. Só em Calgary tem mais de 500 operadoras em terra. O Brasil é terra e mar, tem 40 empresas. Tem mais, umas 70, 80 empresas trabalhando no Brasil, mas como operadores só tem 40. Então é muito pouco que o Brasil tem. Então a gente atrair o onshore, e o onshore é algo que acho que independe da ideologia. O onshore vamos dizer assim, porque é desenvolvimento regional na veia, é um emprego local sem ter regras. As pessoas moram nas cidades, né? Elas são afetadas diretamente. E o petróleo está em regiões que têm mais desafios, mais necessidades, então se torna relativamente mais importante ainda do que se tivesse em regiões mais abastadas do país. Você citou a questão do conteúdo local. Você acha que esse foi o tema mais difícil de se trabalhar desse tempo todo que você está aí no MMA? É um tema apaixonante, continua sendo apaixonante. Eu acho que o conteúdo local eu dividia em 3 partes, né? As regras dos leilões atuais e futuros, que isso teve bastante, vamos dizer assim, energia investida. Sim. O waiver, né, que foi regulamentado, e a ANP já assinou, e nós, Ministério, assinamos o contrato de Libra, que é o único que cabe ao Ministério, parte única. E os demais, o contrato de concessão que a ANP assina, então todos estão sendo assinados, então essa coisa está sendo pacificada, e ainda a gente tem expectativa de que seja regulamentado esse ano a questão das bonificações, dos incentivos para exportação, para aumentar a participação dos produtos brasileiros da indústria de petróleo, no caso mundial. A discussão que está no PDFOR, é isso? Isso. E se demorou muito tempo só discutindo. Claro que essa discussão, se no futuro pode ser um conteúdo local maior e tal, mas eu acho que não tem espaço para voltar ao 65, aqueles números elevados e, enfim. Então, acho que o conteúdo local realmente foi uma questão das mais apaixonantes, demorou bastante tempo, mas eu diria que talvez o repete tenha sido mais difícil. Porque envolvia Congresso? Envolveu o Congresso, teve idas e vindas, teve votação. Teve sustos. Teve muitos sustos e até o final, mas a questão do posicionamento dos estados, etc. Então isso tudo
eu acho que foi pacificado. Não. E agora para o final, a transição, e vocês estão deixando uma série de medidas, e a gente assistiu à abertura e o grande tema, pelo menos na minha percepção, a grande questão foi manutenção do que se foi feito. É óbvio que a gente não tem como garantir, ninguém vai poder garantir, até porque a gente não sabe nem quem vai ser eleito. Mas se você fosse elencar uma das principais coisas que precisam ser mantidas, o que você poderia falar uma, assim, olha, isso não pode mudar e tal? Eu acho assim que é uma coisa que já é uma tradição do Brasil. A primeira coisa é o respeito aos contratos. Até o candidato que está falando em fazer muitas mudanças mais radicais fala em indenizar a mudança. E as indenizações são caríssimas. A gente viu isso, vocês acompanharam bem no México. Que uma coisa foi durante a campanha eleitoral e depois vamos dizer assim, pode estar parando, mas não vai tomar, essa coisa. Então a primeira coisa do Brasil é isso aqui, o que foi feito, o leilão da sexta-feira da quinta rodada é importante, porque é mais uma oportunidade de diversificar a presença de empresas no Brasil. E eu acho que a previsibilidade é a segunda, estaria na sequência, né? O calendário de leilões, as regras podem ser aperfeiçoadas, ajustadas, as áreas é maior, menor, número de áreas, etc. Mas um calendário de leilões faz com que muitas empresas tenham equipes de exploração e produção, tenham equipes dedicadas ao Brasil. As empresas sísmicas estão fazendo muitos investimentos no país. Isso traz conhecimento de graça, vamos dizer assim, para o país. A gente vive aí uma transição, se fala aí o pico da demanda de petróleo, agora o gás ainda vai ter uma longevidade maior. Na realidade, o pico da demanda quer dizer que o petróleo vai acabar. Sim. Mas se a gente não aproveitar essas riquezas nesses próximos 30, 40 anos, talvez a gente vai deixar algo que a gente nem sabe que tem. Então, hoje a gente já produz muito mais do que no início da indústria se imaginou que seria possível o Brasil produzir, ou até poucos anos atrás. Tem muitos anos o Brasil buscava produzir 1 milhão de barris, era uma meta que dizia, mas vai ficar muito tempo, vai cair logo a produção. O Brasil agora já está caminhando para 5,5 milhões de barris nos próximos 10 anos e pode ir mais. Tá certo. Márcio, obrigado aí pela Eu que agradeço a oportunidade aí. Gente, continue acompanhando a gente pelo nosso site, epbr.com.br/estúdio, ou pelo nosso canal no YouTube.